Olá, está no ar mais um Campeão de Cidadania, Fala Defensor. E no programa de hoje você assiste a primeira parte de uma série de 2 programas sobre guarda compartilhada. Veja quem são os nossos convidados. A defensora pública Anique Albino Quintanilha e também participando do programa o defensor público Francisco Bastos Viana de Souza. Então, antes da gente começar aqui no tema propriamente dito, eu queria saber qual a área de atuação de cada um dos dois especificamente, doutora Anique. Eu sou defensora do Núcleo de Família Regional de Alcântara, da comarca de São Gonçalo, já desde o ano de 2002, titular de lá. E o doutor Francisco? Eu sou defensor público de classe especial e atuo junto à 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Só para quem, quer dizer, quem não é da área do direito, para entender assim mais ou menos, quer dizer, a diferença das instâncias, né? Sim. No núcleo, a gente dá entrada na petição inicial. O assistido nos procura e a gente formula o pedido ao juiz, através das petições. E aí, o assistido, estando com todos os documentos, nós vamos dar início ao processo. E aí, no caso, doutor Francisco? Iniciado o processo, vai acabar com uma sentença do juiz. Havendo essa sentença do juiz, obrigatoriamente haverá uma parte vencida, total ou parcialmente. Essa parte vencida pode interpor um recurso de apelação e aí, a partir de então, eu vou acompanhar. Tá? Vou tomar ciência de uma decisão final, que aí não vai ser um juiz que vai julgar, mas 3 a 5 desembargadores, dependendo da situação, em regra 3, né, quando se trata de uma apelação, e a parte que perder pode, desde que atendido determinados requisitos estabelecidos na Constituição Federal, recorrer para Brasília. E quem faz esse recurso sou eu. E aí, então, encerra a minha atribuição e existe um grupo de defensores públicos em Brasília que aí sim acompanham o julgamento do processo até o seu final. Tá, e aí eu queria saber, quer dizer, para a gente entrar no tema propriamente dito em relação à guarda compartilhada, quais são os diferentes tipos de guarda que a gente tem? Quer dizer, qual a diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada? Bom, a guarda compartilhada, ela está no nosso Código Civil, que é de 2002, e ele sofreu 2 alterações em alguns dos artigos com relação à guarda compartilhada. Uma foi em 2008 e agora no final do ano de 2014. A guarda compartilhada, ela é a regra, mas admite exceções. Quando uma das partes não tem o seu poder familiar extinto ou quando uma das partes demonstra que não tem interesse na guarda compartilhada. E o que consiste essa guarda compartilhada? É o exercício pelos genitores de todos os deveres, de todas as atribuições referentes à sua prole. Mas espera aí, qual a diferença? Quer dizer, que tem o termo também guarda alternada. Sim. O que diferencia uma guarda compartilhada de uma guarda alternada? Quer dizer, porque ainda tem outros termos, tipo aninhamento, que é algo mais raro, né? Lidação. Aí, para a gente entender, aí a guarda dividida, né? Que parece que tem um filho, fica num lar fixo. Só para a gente entender essas variáveis todas. Pode falar, doutor Francisco. Basicamente, existem 3 tipos de guarda. Uma guarda compartilhada, que nós vamos falar hoje aqui, né? Existe a guarda dividida, que então era o que existia, é aquela guarda em que a criança fica no determinado lar de um dos pais, em regra com a mãe, podendo o pai visitá-los nos fins de semana, né, quinzenalmente, ou seja, alternados. Essa é como se fosse a que chamam de guarda unilateral, é isso? Sim. Sim. Unilateral. É a guarda unilateral. Né? E também, naquela semana em que o pai não fica com o filho, estou falando do pai porque normalmente a criança ficava com a mãe, né? Ele teria o direito do pernoite. Pega a criança na quarta-feira, por exemplo, e devolve na quinta-feira de manhã na porta da escola, né? Bom, essa então é a guarda dividida. E existe a guarda alternada. Essa é de pouca aplicação e as razões são óbvias. Por exemplo, fixa um determinado período do tempo em que a criança vai ficar na casa da mãe e igual ao tempo na casa do pai. Pode ser, por exemplo, primeiro semestre na casa da mãe, segundo semestre na casa do pai. Pode ser um mês e pode ser até semana, né? Conforme eu falei aqui, difícil a sua aplicação. Eu falar, mas na prática a guarda alternada, para criança, né? para a criança é complicado. A guarda alternada, muitas vezes, ela tem eficácia nos casos das famílias multiespécies, né? Que aí são os animais que a pessoa tenha carinho pelo animal e quer dividir. Acabou a relação, mas eles querem dividir. Aí funciona, nós temos jurisprudências nesse sentido da guarda alternada funcionar. No caso do menor, da criança, a guarda alternada
pelo estudo dos psicólogos e assistentes sociais, ela não é muito bem aceita. Porque deve fazer uma Existe. certa confusão, né, na cabeça A criança da fica sem referência para fixar a residência. Até porque pelo Instituto da Guarda Alternada, naquele período em que a criança está com um dos pais, o outro não pode interferir. Não pode interferir. Ah, é? Uhum. E ele vai ser responsável sozinho por todas as despesas da criança. Enquanto que na guarda compartilhada, a atribuição de todas as despesas é rateada pelos dois. Aí, peraí. Então, Dentro da sua proporcionalidade. deixa eu só né? entender. Então, na guarda alternada, por exemplo, a criança fica na casa de um dos pais e aí as decisões são todas dele, mas aí funcionaria como se fosse, enquanto está junto, como se fosse a unilateral, com a visitação do outro, é isso? Sim. Não. Bom, Não? Pode até ter a visitação, Pode até ter. mas em tese seria 6 meses, 1 semana, 1 mês na casa de um. 6 meses, 1 semana, 1 mês na casa de esquisito um. mesmo, né? É. E sem Por isso que interferência não de um no funciona. outro, que eu falei. É muito difícil, né? Muito difícil. E o tal do aninhamento também, que é outra... Isso aí se refere à criança a ficar na casa de um e o outro pai, o outro genitor ou a mãe, vai à casa para poder cuidar da criança. Não funciona. Porque você tem que ter uma Eu tô relação... imaginando as brigas, senão teria separado, não tem. né? Mas Não, a convivência. é muito difícil. Existem casos muito excepcionais, mas normalmente não existe. Não funciona, desculpa. E aí, no caso, em linhas gerais, quer dizer, na hora de se decidir com quem a criança vai ficar, quer dizer, no esquema atual, né, do mais usado, que seria essa guarda unilateral, né, essa guarda dividida, na hora de se decidir quem vai ficar com a criança é ouvida? Quer dizer, ela pode escolher com quem fica, com quem não fica? Bom, antigamente era até usual ouvir a criança, tá? Mas começou-se a saber que muitas vezes a criança é influenciada. Então, por exemplo, né, o normal era a criança ficar na casa da mãe e o pai, então, queria visitá-los nesses períodos, né, de fim de semana alternados, além do pernoite semanal. O que acontece? Muitas vezes, um dos pais ou a família de um dos pais influencia a criança. Olha, diz que você quer ficar comigo, que eu vou te dar uma viagem para Disney. Então, na verdade, ouvir a criança, né, sabia-se que tem isso. Hoje em dia, o Tribunal de Justiça, mais precisamente as várias famílias, já tem profissionais que cuidam desse assunto, ou seja, psicólogas e assistentes sociais. Então, elas elaboram um laudo, né, e podem até ser ouvidas em audiência pelo juiz, se quiser, e elas, então, que vão dar subsídios para o juiz para ele definir, já que sabemos que muitas vezes a criança é influenciada. E aí também, não sei se poderia... Isso é a equipe multidisciplinar. E hoje, com o advento... Formada por quem? Assim, psicólogos e assistentes sociais. E o menor até pode ser ouvido em casos excepcionais, nada impede que o juiz queira ouvi-lo. Mas hoje, nós vamos ter, a partir de janeiro, a promulgação do novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação. Então, todos os processos que as partes optarem por escolher a mediação, poderá ser feito para poder chegar a um acordo quanto à guarda dos filhos. Então, nas ações de família, existe um artigo no Código de Processo Civil novo que estabelece que nas ações de família os juízes terão que dar prioridade às soluções consensuais de conflito. Então, através da mediação, se poderá chegar a um acordo como ficará essa guarda compartilhada. Isso será um avanço muito grande para o nosso ordenamento jurídico. Com certeza. Agora, nessa questão da criança ser ouvida também, que estava falando que poderia haver influência, né, de um dos genitores ou da família, poderia até ocorrer caso de alienação parental? Sem dúvida, sem dúvida. Só para explicar para o que é, você trata da alienação parental. O que é alienação parental? É quando um dos pais, né, vamos pegar, por exemplo, aqui a mãe, tá? Profundamente magoada com aquela separação, né? Que hoje em dia não tem mais separação mesmo, né? Já o divórcio ou a dissolução de uma união estável. Mas profundamente magoada com essa ruptura, né? Então, o que é que ela começa? Começa a enfraquecer a figura do outro pai, né? E, às vezes, chega ao ponto de criar uma situação absurda, como, por exemplo, inventar que, enquanto a criança estava passando o fim de semana com o pai abusou dessa criança sexualmente. Nossa. Restringir a visita é uma das formas de alienação parental, né? E tem que ser provada, não adianta. Isso tudo também vai ser através dessa equipe multidisciplinar.
que se fará a prova se houve ou não a alienação parental. Não basta alegar, tem que provar. Pode Isso, né, essa questão da alienação parental, eu acho que agora já tem uma lei a respeito, mas o tribunal já está, estou falando tribunal porque é onde eu trabalho, né, já ficou bastante experiente ao tratar dessa matéria. Vou te dar rapidamente aqui, Cristiano, um exemplo concreto, um exemplo, né, um caso concreto que me chegou, né? Simplesmente os juízes, os desembargadores tinham ciência, conhecimento de que havia uma denúncia de abuso sexual por parte de uma criança. Antes de ouvir, o pai já tirava a criança do pai. Hoje em dia já não é assim. Ou seja, há um certo cuidado no Tem, trato isso dessas aí. questões, né? Bom, a gente vai para o intervalo, mas Fala Defensor volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta hoje com o tema guarda compartilhada. E eu gostaria de começar esse bloco sabendo exatamente o que mudou. Quer dizer, a gente teve um projeto de lei, uma lei sancionada agora no final do ano passado, não é isso? Mas eu lembro de já ter havido uma discussão sobre isso em 2008, se eu não me engano. Quer dizer, o que foi em 2008 e o que mudou de lá para cá, né? O que mudou agora recentemente? Em 2008, o Código Civil foi alterado, alguns artigos do Código Civil foram alterados para colocar a guarda compartilhada. E agora também. Só que agora o juiz passou como ser regra a guarda compartilhada. Já existia em 2008, agora é regra. E só admite os casos excepcionais quando for extinto o poder familiar de um dos genitores ou os genitores de comum acordo decidirem por não ter a guarda compartilhada ou um deles expressamente afirmar que também não tem interesse na guarda compartilhada. Quer dizer, agora é obrigatório. Agora é a regra geral. Mas a lei vale apenas para novos casos? Quer dizer, quem se separar agora e for... O que acontece com os casos anteriores, né, à lei? Cristiane, eu entendo que essa questão da guarda é uma relação jurídica continuativa. É aquela que se tá protrai sempre... no tempo. Então, surgindo um novo conflito entre o casal que se divorciou, dissolveu a união estável, a respeito da guarda do filho, ela pode ser aplicada. Sim, e através, só para complementar, através de ações. Como que farão essas ações? Como serão essas ações? Um acordo de modificação de cláusula no que tange à guarda. Queremos, a partir de agora, que a guarda seja compartilhada. Então, vai fazer essa petição ao juiz, os pais do menor, juntamente, para poder pedir a modificação. Quer dizer, mas isso tem que partir dos pais, quer dizer, não é a lei, isso que eu estou falando, não vai retroagir não tem nesse tipo, como seria uma retroagir loucura, se né? não houver pedido, né? Existe um ditado que o juiz tem que ser provocado, então a gente tem que fazer o pedido judicial. E também, se não houver acordo, ingressa-se com a ação de modificação de cláusula em face da outra parte, para poder tentar, depois da ação proposta, fazer um acordo ou não. Aí o juiz julgará se vai ser benefício para a criança, porque a gente tem que estar sempre pautado no melhor interesse do menor. Sem esse princípio ser obedecido, a guarda compartilhada não tem o seu objetivo alcançado. Peraí, deixa eu entender. A pessoa, então, na verdade, um dos pais tem que entrar com pedido para modificar... Ou podem fazer acordo, os dois juntos requererem ao juiz a modificação da guarda unilateral para que passe a ser guarda compartilhada. Aí, por exemplo, o pai que, vamos supor, o caso mais comum, acho que hoje em dia é da mãe ficar com a guarda, salvo engano, é isso mesmo. Isso ainda é a regra. Perfeito. Ainda é a regra. Então, aí o pai, por exemplo, fala, eu quero a guarda compartilhada, ele pode entrar. Mas também, quer dizer, isso que seria o interesse dele. Mas a mãe também pode entrar, olha, eu quero que ele tenha a guarda compartilhada. A mãe pode fazer isso? Pode. Sendo dela a guarda unilateral? Pode pedir, através dessa ação de modificação de cláusula, ela faz o pedido. E se a outra parte não for interesse da outra parte, apesar de ser a regra, o juiz vai ter que ouvir as duas partes, ouvir a equipe multidisciplinar e, com a vigência, eu falei em janeiro, mas em março, a vigência do novo Código de Processo Civil, pode-se tentar mediação já processual no curso do processo para tentar fazer a guarda compartilhada ser interessante para a criança. Num caso desse, quer dizer, uma criança pequena ainda não tem um entendimento muito grande das coisas. Mas, por exemplo, já um adolescente, de repente a mãe tem a guarda unilateral, aí fala, agora eu pedi para ser guarda compartilhada. Será que ele não pode achar que a mãe está querendo se livrar dele, alguma coisa assim? Quer dizer, vocês têm acompanhamento de casos assim? Olha, Cristiane, eu não sei, mas eu acho que tem que deixar claro o seguinte: a guarda compartilhada, ela está diretamente ligada ao Instituto do Poder Familiar. E é o seguinte:
Poder familiar é o conjunto de direitos, mas também de deveres que ambos os pais têm. Então, vamos supor que seja uma mãe que esteja sobrecarregada no exercício desse poder familiar, porque o pai está ausente. Que acontece muito, né? Muito. Vamos combinar que acontece muitíssimo. E eu só estou falando assim, normalmente o pai, como, vamos dizer assim, aquele que não está exercendo bem o pai, como um exemplo, tá? Porque isso está mudando, tá? Então pode essa mãe... Felizmente, né? Felizmente, essa mãe que não trabalhava, arrumou um trabalho, e para ela tá extremamente difícil ficar cuidando sozinha desse filho. Eu entendo que é perfeitamente possível e até demonstrando também a vontade do filho de conviver mais com esse pai que não é tão presente, de obter a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada é importante porque as pessoas procuram, não é o Francisco que está no segundo grau, mas a gente no núcleo. Então, os jornais, tudo foi publicado, as pessoas começaram a correr procurando gente para ingressar com a guarda compartilhada. Mas é isso que eu queria saber, como é que está a procura, como é que é isso? As pessoas querem, mas por quê? Eles não têm a noção que a guarda compartilhada não inibe o pagamento da pensão alimentícia e nem o direito de visita. A guarda compartilhada, você vai dividir tudo que é respeito dessa criança. Viagens, educação, ajuda na criação, períodos que ela vai ficar com o pai e com a mãe. Então, na verdade, não muda muita coisa. É só a nomenclatura guarda compartilhada. A obrigação, e obriga um pouco, sim, o pai ou a mãe que não está sob a custódia física da criança a ficar mais tempo com essa criança. Mas ele pode ter estabelecido a guarda compartilhada para dividir as obrigações, mas também o que não tem a custódia física, pagar a pensão e exercer a visita. E como que a gente pode compensar essa visita para o que não está com a custódia física? Nos feriados prolongados, nas férias escolares, ele vai ficar uma maior parte do tempo para poder compensar o guardião que está com a custódia física. Ah, tá. Quer dizer, quem não está ficaria em feriadões, essas coisas, né? Para tentar compensar. Aí vem aquela pergunta: a guarda compartilhada pode ser exercida para quem mora no exterior, em outra cidade? Pode. Pode, porque hoje a tecnologia permite isso. Né? A gente tem Skype, FaceTime, WhatsApp. Então, a criança tem uma proximidade com o genitor que não está residindo no dia a dia. Não, mas para isso aí... não seria necessário, quer dizer, porque isso é uma questão de contato não físico. Não seria necessária a guarda compartilhada. Isso eu quero dizer. O que não precisa de modificar. Mas a questão é a seguinte: o outro genitor que não está em contato físico vai ter mais responsabilidade. Vamos decidir sobre as atividades extracurriculares do nosso filho. Então, vamos decidir em conjunto. Vamos decidir sobre o pagamento dessas despesas. Vamos tentar decidir em conjunto. Na verdade, isso funciona muitíssimo bem nos casais que têm bastante diálogo. Quem não tem, fica um pouco mais difícil. Pois é, isso que eu ia perguntar. É possível se falar em guarda compartilhada quando um casal está em processo de separação litigiosa, quer dizer, aquele pega para capar, como se diz, né, no popular, assim, né, um querendo comer o fígado do outro. É possível se falar em guarda compartilhada? A lei diz que é possível. Agora, a prática... Na prática, pois é. Tem demonstrado que não. Melhor tirar a doutora Nick, que está ali de frente com aquele casal. Porque quando eu pego... Eu é que não queria estar de frente com esse casal, coitado da criança. Já tá. Mas eu acredito que seja muito difícil. É difícil, né? Mas tem um advogado especialista em direito de família, tem um artigo publicado, o Conrado, do Rio Grande do Sul, né? Ele é excelente. E ele fala... Nós temos que forçar, sim, por ser a regra, a guarda compartilhada. Porque mesmo na guarda unilateral já temos problema. Por que não? Então, nunca vai agradar a todo mundo. Mas será que não vai triplicar? Quer dizer, triplicar o número de brigas, isso que eu quero dizer. Não triplica. Agora, quando os assistidos nos estão procurando, a fim de querer modificar essa situação ou ingressar com pedido, quando a gente explica, olha, a questão é dividir as obrigações, o criar essa criança. E você vai continuar a ter que pagar a pensão. Isso não vai te eximir da obrigação monetária. Aí o assistido já começa a interpretar a guarda como maior atitude de responsabilidade. Então, não estamos tendo problema. Passou aquele boom do início do ano e agora a coisa já se normalizou. Cristiane, eu acho importante falar que, veja bem,
não basta apenas você querer uma guarda compartilhada. Ou melhor, não basta apenas você querer ter a guarda do seu filho, unilateral ou compartilhada. Precisa saber o seguinte, se você vai ter condições de exercer essa guarda, né? Então, por exemplo, na comarca de Santos e no estado de Mato Grosso, existe a Escola de Paz. Então, essas escolas foram criadas pela Defensoria Pública, mediante convênios com universidades, na quais são cedidos profissionais na área da psicologia, na área das ciências sociais e outras áreas latas, onde ensinam os pais o que é ser pai, né? O que é ser uma mãe. Né? Então, vamos imaginar... Ah, tá, pensei que fosse de pais, no sentido, quer dizer, Não, masculino. Não, Pais, não, pai e em mãe. geral. Em geral. Veja bem, porque a guarda compartilhada, ela veio existir tendo como objeto de preocupação principal a criança e não os pais. Ela não veio para satisfazer a vontade dos pais, e sim para atender o melhor interesse da criança, que é o que a Constituição de 88 já falava. Bom, vamos imaginar uma situação. Não vamos nem falar necessariamente da guarda compartilhada, mas um tipo de guarda, né? A mãe quer ficar com a criança, tá? E o que ela diz, eu quero ficar com a criança, seria uma guarda dividida. Aí o pai que veja a cada 15 dias. O pai, por sua vez, quer ficar com a criança, porque na verdade mudou. Hoje em dia o pai deixou de ser um mero provedor e ele quer participar do dia a dia da criança. Então ele também quer ficar com a criança. Bom, surgiu um impasse. O que essa escola de pais faz junto com a Defensoria Pública? Ela simplesmente vai esclarecer o pai e a mãe se eles têm efetivamente condições de ficar. Então esse pai que quer ficar com a criança, ele, por exemplo, a criança entra na escola às 8, mas ele tem que estar no trabalho às 8h30. Quanto tempo ele demora para ir de carro da escola da criança até o trabalho? 1 hora e meia. Ele não tem condição. Então, essa criança vai ficar com a mãe. Por sua vez, a mãe que só quer deixar visitar a cada 15 dias, ela então vai ter que abrir essa visitação. Isso será o melhor para a criança. Ou seja, um pouco de racionalidade, né, Isso aí, na situação, isso aí. né? De bom senso. É um pouco da mediação, que vai sentar e conversar com os dois para eles tentarem juntos compor da melhor forma que essa criança vai ser atendida. Sempre no interesse da criança. Mas a gente vai continuar falando desse assunto futuramente, na semana que vem, porque o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados, a defensora pública Anique Albino Quintanilha, e também agradeço a participação de nosso outro convidado, que ajudou a gente a esclarecer aqui várias dúvidas, o defensor público Francisco Bastos Viana de Souza. Francisco Viana, que não é meu parente. E se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. Conheça também o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, acessando www.portaldepge.rj.gov.br. E na semana que vem, a gente continua falando sobre guarda compartilhada. Até lá!